Olá, meus irmãos. Façamos a leitura do Salmo 35. Salmo de Davi. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dizem a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. A minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas, e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, pegamos. Vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu povo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo que Davi roga ao Senhor, roga a intervenção do Senhor em meio a um momento difícil. É um salmo que Davi ele ora que o Senhor o proteja, ele roga a proteção do Senhor.
E quando a gente lê o Salmo, a gente percebe que há dois pontos aqui muito claros. O primeiro é que Davi usa uma linguagem de guerra, né? Que o Senhor, né, embrace o escudo e o broquel, que o Senhor impunha a lança. Né? É uma ideia assim, de batalha, né? De confronto. E, ao mesmo tempo, o Davi também faz menção a uma relação prévia existente com aqueles que estão desfrutando, né, dessa situação difícil. Ele fala que alguns pelos quais ele chorou, ele se compadeceu, ele foi solidário, como se fossem pessoas da sua família, ele sofreu com eles como se eles fossem da própria família. Ele fala, agora eles se revelaram, né, uma coisa que eu não conhecia. Né? Agora eles se alegram com o meu tropeço. Né? Eles estão assim como se estivessem em festa. Então é uma situação de animosidade, de inimizade, inclusive com relação a pessoas que anteriormente eram tidas por Davi como amigas. Se já é ruim a gente ser acusado ou ter que enfrentar oposições de pessoas, porque essas oposições trazem sofrimento, né? Elas maculam a nossa imagem perante terceiros, elas tornam a nossa vida social difícil. Isso quando não bagunçam a nossa vida pessoal e familiar também. Se já é difícil enfrentar qualquer tipo de oposição, dadas essas consequências variadas que elas podem trazer para a nossa vida, imagine o quanto não é mais difícil quando tais oposições e tais resistências não vêm de pessoas que nós julgávamos serem nossas amigas. Pessoas que no passado nós até nos dedicamos a elas, como Davi diz que se dedicou aqui. Ele diz aqui, olha, quando eles estavam enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, ou seja, eu me humilhava, rogando a favor deles. Né? Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Então, se qualquer oposição, se qualquer resistência já é uma situação desconfortável para qualquer um de nós, imagine quando essa resistência, essa oposição, esse ataque vem de pessoas que nós reputávamos nossos amigos, né? Pessoas a quem nós nos dedicamos, por quem nós choramos, a quem fomos solidários, a quem nos entregamos. Certamente isso machuca muito mais a alma. Certamente isso nos abala e nos abate muito mais. Como enfrentar uma situação como essa, irmãos? Como nos comportar? Tem duas questões preciosas aqui. A primeira delas é que Davi, ele se volta para o Senhor. A esperança dele é o Senhor. Ele, em momento algum, ele espera resolver ou enfrentar essa situação na base da própria força dele. Ele quer que o Senhor contenda contra aqueles que estão contendendo com ele. É assim que começa. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Essa é a primeira lição preciosa, meus irmãos. Nós nos voltarmos para o Senhor e entregarmos nas mãos dele a guerra, a batalha, a peleja, a demanda, para que ele então guerreie e peleje e demande conforme os propósitos dele e para a glória dele. Essa é a primeira postura, é confiar no Senhor e deixar que ele conduza as coisas conforme os interesses e os propósitos dele na nossa vida, para que o nosso coração não seja contaminado, não seja tomado de ira, ou de rancor, de amargura. E a segunda coisa preciosa é que o nosso coração aprenda a se alegrar em Deus e nos propósitos dele. É assim que Davi vai encerrar o Salmo. Davi vai encerrar no versículo 27 dizendo assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu povo.
seja um cântico de louvor e de adoração ao Senhor e por aquilo que o Senhor faz na vida do povo dele, pela provisão misericordiosa de Deus na vida do seu povo. E aí no 28 ele diz a respeito dele mesmo: e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Só pode dizer isso não só aquele que aguarda a revelação do cuidado divino na própria história, na própria vida, mas aquele que sabe que Deus age conforme a sua própria justiça. E isso significa que Deus cumprirá o propósito dele na nossa vida e na nossa história, ainda que esse propósito não seja exatamente aquilo que a gente deseja. Mas independente do que a gente deseja, Deus agirá para a glória dele. E o importante nessa hora é que o nosso coração fique firme no Senhor. Que a nossa realidade histórica não venha tirar o nosso foco da glória de Deus. Não importa o que estejamos passando, não importa a dificuldade da luta, dos ataques que estamos sofrendo. O importante é que nada disso, nada na nossa experiência, no nosso dia a dia, na nossa história, nos impeça de viver para a glória de Deus e de reconhecer que o importante na vida e que o propósito da nossa existência é a glória de Deus. Que o teu coração caminhe dessa forma, que no meio das lutas, das dificuldades, você se volte para o Senhor, invoque, clame o nome do Senhor para que Ele contenda, para que Ele lute, para que Ele demande, ao invés de você ter que fazer isso, para que você possa guardar as suas armas, depor as tuas armas e deixar que o Senhor opere. E enquanto isso, você caminha e espera no Senhor, com louvor em teus lábios e com gratidão em teu coração e com a alma cheia de esperança e de alegria na glória do Altíssimo. Deus te abençoe e te guarde e te conduza para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.